A paz do Senhor Jesus. Quero convidar você a meditar no Salmo de número 8, versículo 4, que diz: Que é o homem mortal para que se lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Salmista Davi, salmo de louvor. Salmo 8, salmo é caracterizado como um salmo de louvor. O salmista ele vai enaltecer o nome do Senhor. Aqui nos primeiros salmos que antecedem aqui ao salmo messiânico, o salmo de número 2, o salmo de penitência, número 7, o salmo de número 7, que é o salmo imprecatório, salmo 6, salmo de penitência, e aqui o salmo 8, um salmo de louvor. Davi ele vai enaltecer o nome do Senhor agora. Davi ele exalta o Deus, ele diz assim: ó Senhor, Senhor, Senhor nosso, quão admiráveis é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. O salmista ele continua enaltecendo o versículo 2, ele diz: da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Davi ele exalta a grandeza de Deus. E é interessante que a Bíblia ela não tenta provar a existência de Deus. Ela pressupõe, logo no capítulo 1 de Gênesis, ela pressupõe que existe um Deus. Ela diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E na sequência vai mostrando como que Deus criou todas as coisas. Pela tua palavra, o haja de Deus, haja luz, haja expansão, haja separação das águas e da terra. Deus ele começa a criar todas as coisas. E o salmista aqui ele confirma que Deus é o criador de todas as coisas. O que a Bíblia ela mostra é o poder criador de Deus, o seu caráter, a sua natureza. É isso que a Bíblia nos mostra. Ela não tenta provar, porém ela já pressupõe que Deus existe. E não precisamos provar a existência de Deus. Deus ele existe. É um salmo que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Para você provar, para você precisa provar algo, para você crer, entender. O Carta aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então o salmista ele exalta, isso aqui é um salmo de louvor. Davi ele exaltando a grandeza de Deus. Uma frase que eu tenho ouvido bastante que diz que quanto menos conhecimento, mais ignorância, mais soberba. Mas quanto menos conhecimento, mais soberba. Quanto mais conhecimento, menos soberba. O homem se torna mais humilde quando ele conhece. E o conhecimento de Deus, esse Deus Criador, nos torna humilde diante de um Deus tão grande e poderoso. É por isso que o salmista ele diz no versículo 5, no versículo 4, que é o homem mortal para que se lembres dele, e o filho do homem para que o visites. A Bíblia nos relata que nós somos criados do pó da terra. Deus ele nos formou. No Gênesis capítulo 2, verso 4, vai falar de como que Deus ele formou o homem, do pó da terra. Soprou nas suas narinas, colocou fôlego de vida, colocou o espírito, a alma e o espírito no homem. Então nós somos frágeis, basta Deus tirar esse sopro de vida que nós temos, que
expiramos e respiramos, se Deus tirar esse sopro de vida, esse é o que nos dá vida, a alma vivente. Se Deus tirar esse sopro, nós somos tão frágeis que nós dependemos de Deus em tudo. Essa criação, não tem como olhar para o homem, esse ser racional, a capacidade de pensar e dizer que não existe um Deus. As coisas não podem ter vindo do acaso. Um Deus criador, um Deus que criou tudo com tanta perfeição. O sol no seu lugar ideal, nem mais nem menos, porque senão não conseguiria viver, ter vida na terra. A criação de Deus, as estrelas, o salmista ele exalta aqui Deus dizendo que o Senhor nosso, quão admiráveis é o teu nome, toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. O céu proclama a glória de Deus e a terra o firmamento dos teus pés. Esse Deus, ele existe. Esse Deus, o salmista, ele exalta o nome de Deus. A ignorância do homem despreza essa grandeza de Deus. O homem, a ignorância faz com que o homem deixe de exaltar esse Deus e comece a criar teorias que vai contra essa verdade bíblica. Teoria já está dizendo, teoria. Não há verdade nos fatos, não há comprovações. Então, essa teoria que não pode existir um Deus, porque as coisas não podem ter vindo do acaso, mas Deus ele é autoexistente. Deus ele sempre existiu, nós podemos provar, podemos sentir que Deus ele existe. Olhamos para o argumento lógico. Se Deus não existisse, por que estaríamos falando de Deus? 98% das pessoas adoram alguma coisa, procuram adorar alguma coisa, visto que 98% das pessoas, através da história, em toda cultura, em todas as civilizações, em todos os continentes, acreditam na existência de algum tipo de Deus. Que deve haver algo ou alguém causando esta crença, esse argumento moral, que o homem procura em todas as crenças, acredita em algo ou alguém. Como que não existe um Deus? Mas o homem, na sua soberba, na sua falta de conhecimento, de humildade, ele despreza esse conhecimento, criando teorias que vai contra a verdade bíblica. Mas quando o homem ele é sábio, a ciência ela se harmoniza com a teologia, com a filosofia e tenta chegar e procura chegar a uma verdade absoluta. A verdade absoluta ela está em João 14, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é essa verdade absoluta. A verdade existe, essa verdade é Jesus. Não só ele é a verdade, mas ele também é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o salmista ele enaltece aqui a grandeza de Deus. E ele diz assim, versículo 5: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Esse salmo, tanto é um salmo de louvor, como ele também aqui, o escritor aos Hebreus, ele faz citação desse versículo 5, dizendo que pouco menor o fizeste, que os anjos de glória e de honra o coroaste. Isso aqui aponta para o Messias, para Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a grandeza de Deus. Dá uma frase de um pregador chamado pregador Billy Graham. Ele disse que a coisa mais extraordinária, a maior descoberta do mundo que já existiu, não foi o homem ter subido à lua. O maior fato da história, a descoberta da história não foi o homem ter subido à lua. O maior acontecimento da história foi Deus ter descido do céu e visitar a terra,
o Deus encarnado, Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o maior acontecimento da história, a maior descoberta da história. E mesmo assim as pessoas, o homem na sua soberba, na sua ignorância, ele dá descrédito a esses fatos. Deus existe. Deus existe, ele é galardoador dos que o buscam. Salmo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavras, não lhes ouve voz. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Salmo 19, do 1 ao 4. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite faz declaração, outra noite. Deus criou tudo de forma organizada. Não tem como algo tão perfeito, tão organizado, não ter havido um Criador. As coisas, tudo perfeito, dia, hora, o fuso horário, não é bagunçado. Houve um Criador que criou todas essas coisas. Esse Criador é Deus. O céu proclama a glória, o firmamento das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, a noite faz declaração, outra noite. Deus é Deus. O salmista ele continua dizendo: faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. O domínio, tudo domínio sobre a obra das tuas mãos. Tudo que Deus fez é perfeito. Deus fez tudo perfeito. Deus ele criou o homem e Deus ele deu o livre-arbítrio para o homem, para ele escolher entre andar com Deus, entre servir a ele ou deixar de servi-lo. Deus ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, num propósito de o homem o adorá-lo. Mas o homem ele errou o alvo. E se errar o alvo se chama pecado. Hamartia no grego. Então o homem errou o alvo, o homem errou o alvo que era adorar a Deus. E o salmista ele entendia isso, que o salmista ele não errou o alvo, o salmista sempre ele estava adorando ao Senhor. Nós vemos nos Salmos aqui, aprendemos com Davi, que Davi ele adorava a Deus de manhã, à tarde, à noite, no templo, em casa, a qualquer momento. É porque a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, que diz: orai sem cessar. A todo tempo devemos estar com a nossa vida diante da presença de Deus. O maior lugar para se estar, o maior lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Então nós precisamos nos esvaziarmos de nós. Nós precisamos esvaziarmos e nos encher da presença de Deus, buscar conhecer esse Deus. Esse Deus existe. Esse Deus é tão poderoso que a palavra de Deus ele diz: haverá alguma coisa difícil para Deus? Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus ele pode todas as coisas. Se você se relacionar com esse Deus, você vai ser muito vitorioso. Deus ele, essa alegria, essa irradiação do Espírito Santo, uma coisa inexplicável. Quando você se relacionar com esse Deus, você vai provar e ver que ele existe. O salmista ele continua, versículo 7, de todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. O Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Este é o nosso Deus. Salmo de número 8, versículo 5, e todo salmo
São salmos pequenos, deu para comentar aqui. 9 versículos. Eu quero orar com você nesse momento, engrandecer esse Deus, assim como o salmista engrandeceu. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Aqui, esse salmo glorioso, salmo de louvor, que diz que os céus proclamam, Deus. Oh, Pai amado, o Senhor criou os céus, criou a terra. Pai amado, Tu és o Criador dos animais. Senhor, Tu és o nosso Criador. Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Mas o Senhor se lembra, o Senhor tem cuidado daqueles que o buscam, Pai, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, Pai. Eu tenho, Senhor, provado isso, Pai. O Senhor é conosco, Pai. Eu te agradeço pelo fôlego de vida, Pai. Te agradeço pelo Senhor existir, Pai. Senhor amado, que o Senhor possa nos crescer, Pai, nesse conhecimento do Senhor, na Tua graça, Deus. Que nós não sejamos, ó Pai, soberbos, Pai, arrogantes, ó Pai, diante de um Deus tão grande que nos criou, Pai. Ó soberano Deus, Pai amado, Senhor da glória. Pai, que essa pessoa, Pai, que está ouvindo, que assistiu esse vídeo, Pai, que o Senhor possa, Senhor, crescer, que ela possa se aprofundar mais nesse conhecimento do Senhor, Pai, se desprendendo de si mesmo, Pai. Ó Senhor amado, e se sujeitando ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus. Resiste o diabo, ele fugirá de vós, porque o adversário, ele tenta tirar, Senhor, a verdade que o Senhor tem nos mostrado, Pai. Ó soberano Deus, mas nós cremos que o Senhor existe, Pai, e o Senhor está conosco em todos os momentos, Pai. E eu te agradeço em nome de Jesus, Deus. E amém. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.